Olá, boa noite. Todo o mês de novembro, o movimento Novembro Azul chama a atenção para a realidade atual do câncer de próstata e a necessidade de falar sobre a prevenção. Para falar conosco então sobre este assunto, está presente hoje no Câmara Saúde o médico oncologista do Instituto do Câncer do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Nicolas Lazzaretti. Dr. Nicolas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Prazer estar aqui novamente. Dr. Nicolas, explica pra gente então por que é tão importante essas mobilizações do Novembro Azul. Ok, o Novembro Azul ele começou na década de 90, um grupo de pessoas já estimulados pelo Outubro Rosa, eles se reuniram e viram que a saúde oncológica, se assim dá para dizer, dos homens, ela deveria ser repensada. Então, no mês de novembro, várias atividades começaram a ser realizadas, primeiro nos países desenvolvidos, e agora temos no mundo todo, praticamente todas as cidades acabam fazendo alguma coisa relacionada a isso. E esse mês, ele se propõe essencialmente em estratégias de prevenção. A gente tem que lembrar que não especificamente devemos cuidar da saúde do homem, da nossa saúde só no mês de novembro, e sim todos os meses, sempre. Claro que isso também não quer dizer que a pessoa deve procurar um médico uma vez por mês, uma vez por semana, bem pelo contrário, a ideia é ser objetivo e poder fornecer os cuidados melhores para a população. Doutor, e o câncer de próstata é realmente o segundo câncer que mais afeta os homens? Sim, nós homens inicialmente sofremos mais com câncer de pele, primeiro porque estamos numa área agrícola. Pegamos muito sol ainda, apesar dos protetores, bloqueadores, enfim, mas o câncer de próstata está em segundo lugar e ele, além de deixar o homem doente, ele consequentemente traz muitos inconvenientes, que são cirurgias que são necessárias, biópsias, às vezes quimioterapias, radioterapias. Então, é um tipo de câncer comum e que demanda, quando descoberto numa fase mais tardia, um esforço grande. Doutor, explica pra gente então, pra gente poder entender o que realmente é a próstata, né? E onde se localiza exatamente quando detectado o câncer. É uma excelente pergunta, Daniela, porque grande parte dos homens realmente não sabe o que é a próstata, onde é que ela está. Às vezes surgem dúvidas se as mulheres têm ou não próstata. Então a próstata ela é uma glândula exclusiva do gênero masculino, ela se localiza entre a bexiga e o intestino, e por essa localização pertinho do intestino que ela se encontra, o médico consegue examiná-la através aquele famoso exame do toque, que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, mas a função essencial da próstata é proporcionar, através da produção de líquido, que a reprodução humana aconteça. Então, se não houvesse a próstata, ninguém de nós estaríamos aqui, porque esse líquido é fundamental para que o processo de reprodução humana aconteça. Ok. Existem causas específicas, doutor, que provocam então o câncer de próstata? A gente sabe muito claramente hoje que o câncer de próstata ele é mais prevalente, então acontece mais nos homens da raça negra e nos homens que têm algum familiar de primeiro grau, como irmãos, pais e primos, que tiveram esse tipo de câncer. Então essa é a população mais acometida, sabemos inicialmente. E alguns outros fatores, eles estão cada vez mais estudados, como algumas mutações genéticas, a alimentação não regulada. Hoje em dia a gente come muito errado, muitos processados, embutidos, aqueles famosos alimentos rápidos, diferente dos nossos avós que tinham o costume de sentar à mesa. Graças a Deus nós aqui na cidade de Passo Fundo ainda temos esse costume, mas a gente vê nos maiores centros como Porto Alegre, o pessoal não faz isso. Então, o sedentarismo também é um fator importante.
A medicina está cada vez tem mais sabedoria sobre isso. Uhum. Doutor, e no caso, então, o senhor comentou de alguns fatores de risco, né? Então, a hereditariedade também é bastante importante, né? Nesse tipo de câncer, como em diversos outros também, né, doutor? No câncer alguns tipos de cânceres, a hereditariedade está bem documentada. Câncer de próstata é sem dúvida. Agora nós temos no Instituto do Câncer, Hospital São Vicente, até um estudo que está avaliando homens com câncer de próstata e que têm alterações genéticas. Então, isso faz com que haja um entendimento maior dessa neoplasia. Outros exemplos claríssimos de interferência genética no desenvolver do câncer é o câncer de intestino e o câncer de mama, que recentemente, né, a gente está falando aí do Outubro Rosa. Ok. Doutor, e quais são os sintomas, então, né? Como identificar e como procurar ajuda, né, em relação ao câncer de próstata? Inicialmente, quando o câncer é bem pequeno, ele não dá nenhum sintoma. Uhum. Então, por isso que a gente sempre expõe que os homens têm que procurar assistência médica sem sentir nada, que nós somos muito mal acostumados, Daniela. Nós só procuramos o profissional de saúde, seja o médico, o fisioterapeuta, o dentista, apenas quando sentimos algum problema, quando temos dor, ou está saindo sangue aqui ou ali, e devemos fazer o contrário. Então, quando não estamos sentindo nada, e os sintomas, como você perguntaste, eles aparecem principalmente quando o câncer está maior. E eles são dificuldade para urinar, sangue na urina. Várias vezes o homem vai de noite no banheiro para urinar. E também isso causa uma certa confusão, porque algum desses sintomas que eu relatei agora pode não ser causado pelo câncer, e sim por um inchaço considerado benigno, que não vai trazer maiores transtornos ao homem. Por isso, o ideal é sempre a realização da prevenção, né, doutor? Exatamente. Porque tu buscando essa prevenção, tu é diagnosticado mais cedo e as chances de cura são bem maiores, né? Se você descobrir, se não tiver como evitar o câncer, primeiro ponto, você tem que descobrir ele cedo. Nós homens ainda somos muito preconceituosos com os exames que o homem tem que fazer. Mas você descobrindo cedo, os tratamentos serão muito mais amenos, as chances do homem ficar sem efeitos colaterais, como impotência principalmente, são muito menores. Então a prevenção ela é realmente a chave e são situações fáceis de realizar, com um custo praticamente zero, então não tem por que não realizá-las. Doutor, então, a gente comentou a questão da busca da prevenção, né? Então, além de procurar o médico, né, o médico vai solicitar alguns exames, né? Que exames são esses, então, que a gente possa comentar? Inicialmente, o médico vai ter uma conversa para entender o histórico desse paciente, desse homem, porque, como eu falei, homens que já têm familiares com câncer de próstata, eles têm que ter um cuidado mais cedo. E após essa conversa, ele vai pedir um exame que é o PSA. PSA é uma substância produzida pela próstata, quase que exclusivamente, mas não necessariamente, então pela próstata, e quando existe algum problema na próstata, essa substância ela aumenta no sangue. Então nós conseguimos, através da interpretação desse exame de sangue, identificar se a próstata tem ou não algum problema. Esse é o que nós chamamos do exame laboratorial. E segundo, e não menos importante, é o exame do toque, que é um exame absolutamente sem riscos, custo zero, que o médico rapidamente consegue acessar a próstata sem ter que fazer perfurações na barriga, etc. Então, são esses dois essencialmente. Doutor, ainda temos, né, principalmente por parte dos homens, esse preconceito, essa dificuldade em procurar o médico exatamente por como é que a gente pode dizer, dificuldade em fazer esse exame, né? Que há muitas brincadeiras ao redor de grupos de amigos, enfim.
Como lidar com essa situação? Realmente o preconceito é muito grande, e aqui na região sul é maior ainda. O gaúcho, o famoso machão, né, não admite. A gente lembrarmos dos nossos avós, nem era cogitado uma situação como essa, mas o preconceito leva com que nós homens soframos muito. Por quê? Se o médico identificar com o exame do toque, o que ele faz? Ele faz o toque, então ele introduz o dedo no ânus, no reto do homem e consegue palpar bem a região onde principalmente o câncer nasce. E dessa maneira, descobrindo ele de uma forma pequena, de novo, Daniela, os tratamentos serão menores. Por exemplo, uma cirurgia diferente de uma radioterapia ou quimioterapia, porque a gente pode pensar, olha, eu não vou fazer, se tiver que dar, vai dar. Pelo contrário, se deixarmos acontecer, daqui a pouco o câncer está num estágio tão avançado que esse homem, além de ter todas as consequências do tratamento, ele vai ficar muito doente, com dor, falta de apetite, vai perder peso, vai ficar acamado. Isso a gente não quer para ninguém, vai viver menos. Então, e vai viver com uma qualidade muito, muito ruim. E existe uma idade, doutor, então, para começar a procurar esse tipo de atendimento? Sim. No geral, na população geral, os homens devem procurar o atendimento a partir dos 50 anos. Que seria num urologista? Isso. Então, fazer uma visita anual, uma vez ao ano. Aquilo que eu comentei no começo, não é necessário procurar o seu urologista uma vez ao mês. Então, uma consulta anual, estando bem, tá ok. Para aqueles homens que têm mais risco de desenvolver o câncer, como os homens da raça negra ou os homens com familiares que já tiveram essa doença, tem que ser mais cedo, aí perto dos 40 anos. Ok. Doutor, diagnosticado, né? Foi no médico, diagnosticou então um problema, é diagnosticado como câncer, né, de próstata. Qual é o tratamento, né, desenvolvido? Certo. Inicialmente, após o diagnóstico, que o homem tem que ser submetido a uma biópsia, então é identificado o câncer de próstata realmente. Aí, num segundo momento, ele vai fazer alguns outros exames para que a equipe médica identifique até onde esse câncer vai e que tamanho ele está. E o tratamento, ou os tratamentos, vão depender do tamanho da extensão do câncer. Eles podem variar bastante, desde uma cirurgia para tumores iniciais, a ausência da cirurgia, a realização de quimioterapia. Vejam, quimioterapia nos casos cujo câncer está espalhado pelo corpo. E a retirada da próstata? Sim, quando o urologista submete o paciente com tumor inicial de próstata à cirurgia, é retirado a próstata e são retiradas também duas glândulas que ficam acima da próstata, que são glândulas importantes para aquela região, que são as chamadas glândulas seminais. Então, essa é a cirurgia da próstata que o urologista faz. E existem complicações, então, para essa cirurgia, né? Sim, as complicações, elas vão depender, primeiro, se o colega urologista tem que fazer uma cirurgia mais extensa, porque o tumor é maior, né? De novo, você preveniu direitinho, descobriu ele pequeno, a cirurgia ela vai ter uma chance de ocasionar menos danos. Perfeito. Quando acontecem alguns efeitos colaterais, eles podem ser impotência parcial ou total, pode ser dificuldade para urinar, o homem pode perder, ter escapes de urina após a cirurgia, ele pode ter o que nós chamamos de ejaculação retrógrada, né? que em vez do espermatozoide ir para frente, ele fica na bexiga, então ele vai para trás, porque a próstata fica logo à frente da bexiga. Então, algumas coisas que podem acontecer, mas a gente sabe que são numa parcela pequena de pessoas. E que depois eles podem haver, através de tratamentos, uma Sim, melhora. Sem dúvida alguma, esse é um ponto fundamental. Mesmo que isso aconteça de imediato ou com o passar dos dias, após isso existem técnicas, hoje está muito desenvolvido a fisioterapia,
pós-cirúrgica que resolve bastante esses efeitos colaterais. A qualidade de vida do homem melhora impressionantemente. Bom, doutor, nós vamos então fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, então continuando a falar sobre o câncer de próstata. Fique com a gente já... Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje, então falando sobre o Novembro Azul, sobre as ações de prevenção e principalmente então sobre o câncer de próstata. Conosco está o médico oncologista do Instituto do Câncer do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Nicolas Lazzaretti. Bom, Dr. Nicolas, o câncer de próstata, então, ele costuma ser um câncer extremamente agressivo? Olha, normalmente não. Ele tem várias graduações que vão de 1 até 10, essas diferentes graduações. A maior parte dos homens que a gente atende, eles, quando diagnosticados com câncer, eles têm um grau baixo, que é até 6, ou um grau intermediário, que é até 7, certo? Alguns homens chegam com o grau. O que é esse grau? É aquilo que o patologista está enxergando no microscópio. E isso vai dizer o quanto, entre aspas, maligno, mais ou menos maligno, se assim dá para dizer, Daniela, ele vai se comportar no corpo do homem, dependendo dessa graduação normalmente. E existe a possibilidade da cura desse tipo de câncer? Sem dúvida, a maior parte dos tumores de próstata, eles são curáveis. Se o câncer de próstata é localizado, as chances de cura são grandes. A gente começa com o tumor menor, o tumor pequeno, que está numa parte da próstata, ele vai crescendo para a segunda parte da próstata, porque a próstata ela é quase dividida no meio, do tamanho, entre aspas, assim, dá para dizer um caroço de pêssego. E os tumores iniciais estão de um lado apenas. Quando ele começa a crescer, ele vai para o segundo lado, ele cresce mais um pouco. O terceiro passo, ele vai para as famosas ínguas que ficam ao redor. E o quarto passo, que aí, apenas no quarto passo, ele se espalha para o organismo, para os ossos, para os demais órgãos. E nessa fase ele é incurável. Mas existem tratamentos que, mesmo incurável, a gente consegue prolongar a vida desse paciente com qualidade. E estamos conseguindo, doutor, controlar a doença através das campanhas ou a própria busca de informações e a prevenção? O que eu posso dizer, isso é fato, controlar ou diminuir os casos, não. A gente vê que com o passar dos anos, o número de pessoas que é afetado pelo câncer de próstata está maior. E existem algumas explicações para isso. Primeiro, que eu falei no começo, a gente está mais sedentário, está se alimentando mal, está ganhando peso. Segundo e mais importante é que estamos vivendo mais. Então, vivendo mais, hoje mais de 80, mais de 90, vai ter um momento que a próstata, o homem vai ter o tumor de próstata. Isso é um fato. Mas o que está acontecendo, invariavelmente, na atualidade, isso vai se perpetuar, é que nós médicos estamos conseguindo chegar antes ao paciente. Então, o paciente se apresenta com o tumor bem mais inicial, então bem mais curável. Diagnosticando mais, a gente aumenta os casos, mas também consegue realmente fazer antes, né, o tratamento. Sim, com certeza, e às vezes as pessoas pensam, não, eu não vou procurar, senão eu vou achar. Olha, se você achar, que ache cedo, né? Acho que essa é a conclusão que tem que ficar. Então, doutor, o senhor falou do sedentarismo, da alimentação, como alguns fatores, algumas causas, né? Existe como, então, buscar a prevenção do não ter através das mudanças de hábitos? Sim, a gente consegue diminuir razoavelmente a chance de não ter agindo dessa forma. Então, uma alimentação mais com melhor qualidade, cuidado com os agrotóxicos que vão nas nossas frutas e verduras, manter o peso ideal,
não deixar ele subir, né? O sobrepeso já é maléfico, tanto aos homens quanto às mulheres. Não fumar, ingerir bebida alcoólica com moderação, né? A carne vermelha também você ingerir com moderação. As pessoas sempre me perguntam nas palestras que eu dou nas cidades da região, mas como é que a gente não vai comer carne vermelha? O gaúcho com razão, eu concordo. Eu sempre digo, olha, façam aqui um churrasco e me convidem que eu venho. Vamos comer o nosso churrasco, vamos confraternizar com os nossos amigos, familiares, mas não precisa fazer um churrasco por dia, né? Então faça uma vez por semana. Tudo na vida com moderação ela é permitida, menos o cigarro, né? O cigarro é uma coisa que não faz o menor sentido. Ok, então essas possibilidades aí de atividade física, de cuidado da alimentação, ela tende a auxiliar bastante, né, nesse sentido. A atividade física é outra coisa que é muito importante na prevenção dos vários tipos de cânceres. E vale aqui a ressalva, Daniela, nós estamos cada vez menos fazendo atividade física. Sempre achamos uma desculpa para não fazer. Ou está muito quente, ou está muito frio. Ou não tem tempo, né? A maior desculpa é não tenho tempo. Se a gente quer, a gente acha um tempo. Não é necessário gastar quantias de dinheiro. É só botar um tênis, uma roupa confortável e sair fazer caminhadas. E não é uma caminhada conversando com o vizinho. É uma caminhada que você vai se concentrar, escutando a sua musiquinha e vai. Então, 35 minutos por dia, pode ser entre 3 a 4 vezes por semana, está excelente. E existem casos, doutor, de câncer de próstata em homens jovens? Sim. É muito incomum, muito incomum. Os homens mais jovens não devem estar procurando o urologista rotineiramente para fazer a prevenção. Por exemplo, um homem de 30 e poucos anos vai no urologista para prevenir o câncer de próstata, algo que não é muito factível, porque não existem métodos nessa idade de fazer prevenção, mas acontece. Eu tenho poucos, mas alguns pacientes com menos de 40 anos que tiveram o câncer de próstata e descobriram porque sentiram alguma coisa, como um sangramento na urina. Então, esses casos são eventuais e raros, e infelizmente não tem nenhum método preventivo. Isso eu quero dizer que não adianta todos nós, homens, um homem de 20 e poucos, 30 e poucos anos, sair indo ao laboratório, fazer a dosagem sanguínea do PSA, realmente não faz sentido nenhum. Uma entidade ou uma sociedade de câncer indica esse tipo de procedimento. Bom, doutor, então, pelo que a gente vem falando, né? A necessidade da prevenção, a necessidade de alguns hábitos mais saudáveis, né? Mas acho que mais, além de tudo isso, né? Aquela questão que a gente dizia, né? Aquela afirmação, né? De que uma sociedade machista em que vivemos ainda tem mais dificuldade em procurar o médico, né? Acho que também tem que partir dessa questão do desmistificar essa afirmação, né, doutor? É por isso que esse tipo de conversa que a TV Câmara está proporcionando conosco, Daniela, é fundamental para que as pessoas entendam, e com o passar do tempo isso está sendo desmistificado. Eu tenho visto, eu trabalho com câncer há 12 anos e tenho visto que desde que eu comecei a trabalhar, comparado com hoje, a mentalidade mudou bastante. Mudou mesmo. E nós temos que seguir o caminho das mulheres, porque a mulher tem como rotina, uma vez ao ano, a partir de uma certa idade, conforme o indicado, fazer o seu exame preventivo do colo do útero e fazer a sua mamografia sem ou com bem menos pudor, né? E a mulher se expõe muito mais. Então, a gente tem que reconhecer e parabenizar as nossas mulheres, as nossas esposas, mães, toda a nossa turma, e seguir o caminho das mesmas, né? Dessa maneira vamos conseguir chegar numa sociedade muito melhor. Muitas vezes é a mulher de casa, né? Aquela que está em casa que acaba levando, né, o homem para o médico, né, doutora? Isso é bem comum, né? Essa tua afirmação, ela é exata. Eu, como te falei, acontecem nesses meses de outubro e novembro muitas palestras
que eu ministro nas cidades da região, e quando os homens são convidados para a gente conversar sobre câncer de próstata, eu vejo várias mulheres na plateia. Isso quer dizer que as mulheres trouxeram os seus maridos, pais, etc. O contrário, quando as mulheres são convidadas para assistir palestras de câncer de mama, de útero, quase não tem homem. Então os homens não vêm junto. O que ele está errado, né? Doutor, a gente aproveitando então, além do câncer de próstata, existem outras doenças que atingem os homens então e que podem ser prevenidas, e que o senhor poderia também nos dar uma palhinha disso? Do ponto de vista oncológico, que é a área que eu trabalho, existem infelizmente poucos tipos de cânceres que existem exames que podem ajudar na prevenção. Mas um dos exemplos claros é o câncer de intestino. Toda a população, sendo os homens e as mulheres, salvo alguma informação anterior, deve fazer uma colonoscopia depois dos 50 anos. E é simples, é um exame a cada 10 anos. Então, um a cada 10 anos é algo simples de você fazer. Você pode, se você não tem plano de saúde, não tem condição financeira, você pode equacionar com a Secretaria de Saúde, isso tem sido fornecido sem problema nenhum. Então, para os homens tem o câncer de intestino, o câncer de próstata, temos o câncer de pele, como eu falei, o mais primeiro, né? Prevalente na sociedade, seja aqui no Rio Grande do Sul ou nos estados mais ao norte. Temos que usar o protetor solar, o bloqueador solar. De novo, a gente parabeniza as mulheres que têm como hábito usar o seu protetor solar. Nós, homens, não usamos. A própria preocupação estética também, né? Como a mulher já tem esse perfil que vai se maquiar, e algumas maquiagens têm a proteção solar, então elas fazem muito melhor que a gente. Mas nós, homens, temos a obrigação de se cuidar do sol. O sol tem sido um vilão muito importante. Se a gente parar e olhar os nossos pais e avós, nós vamos perceber que o sol da vida inteira deles machucou muito a pele nas regiões da face e dos braços, né? Pelos anos e anos e anos de sol que os nossos familiares de mais idade foram afetados, sem nenhuma proteção. Bom, doutor, o nosso programa então vai chegando ao fim, né? Mas antes de a gente encerrar, a gente gostaria então de ouvir do senhor um recado, né, para o telespectador aí que está assistindo, não só para o homem, para a mulher também, né, que tá nos assistindo e que vai poder levar essas informações, né? Ok, claro. A ideia que tem que ficar é que você, seja homem, seja mulher, não deve ficar com dúvida, tem que procurar o profissional de saúde, ir ao posto de saúde, ir ao seu médico, ir ao oncologista, ao mastologista, ao urologista, para fazer a sua prevenção. A prevenção, ela é a chave de tudo, e não é necessário, ou não são necessários milhares de exames para que você tenha uma boa saúde. Uma boa saúde, além de você ter o seu controle emocional adequado, fazer boas caminhadas, cuidar com peso, ou algum outro exercício que lhe agrade, uma boa alimentação. Então, esses poucos detalhes, e pequenos às vezes, são muito grandes nas nossas vidas, e com certeza, Daniela, vão fazer com que nós todos possamos viver com saúde e com qualidade, porque não adianta vivermos doentes, seja a parte física ou emocional, aí fica muito mais difícil. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Saúde. Nós estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Bom, o nosso programa então de hoje, que falou sobre o câncer de próstata, fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Em breve nos encontramos falando então de mais assuntos que buscam então a saúde tanto de homens quanto de mulheres quanto de crianças. Uma boa noite para você e até logo mais.